Bom dia, né? Bom dia. Dormiram bem? Sim? É? Eu vi que o pessoal da bagunça nem incomodou vocês, né? Não, né? Graças a Deus, né? Barulhinho, pois cessou, acabou, não é verdade? Vocês rezaram. Bendito seja Deus. Se vocês não tivessem rezado, vocês não teriam dormido, quem ficou aqui. Será, Humberto? Os incrédulos, cuidado. Lembra do pernilongo. Cuidado. De repente vem um barulho aí depois da noite para vocês em casa, que não vai deixar vocês dormir. Estou brincando, gente, né? Não, mas tem que sempre acreditar no mover de Deus. Acreditar no mover de Deus. Bendito seja Deus. Queridos, a palavra que Deus tem para nós nesta manhã, o tema desta pregação é família, sonho de Deus. Deus tem um sonho com a nossa família. Deus sonha a nossa família. Por isso que ontem nós falamos que desde a criação, Deus já queria que o homem e a mulher fosse uma fonte de vida. E que é preciso aparar as arestas que nos impedem de sermos homens e mulheres prontos, disponíveis para viver esse sonho de Deus. Por isso ontem a Tati pregava sobre o perdão. E nós vimos como foi importante levarmos ao altar de Jesus. E ontem naquela adoração, encontrarmos com aquele Senhor que pode. O Senhor que realiza impossíveis, o Senhor que faz maravilhas, porque Ele tem um propósito para nós. Ele nos chamou, Ele nos criou para um propósito. Se você hoje está do lado da tua esposa, aí é porque Deus quis. Deus tinha um propósito. Talvez você nunca imaginou, talvez você não imaginava, talvez até pensava, talvez até namorou desde a infância, talvez se conheceu, mas Deus tinha um propósito na sua vida, que é fazer com que você, casal, seja o início de um sonho de Deus, que se chama família. Tome a tua palavra, lá no comecinho da Bíblia também, Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 4 a 7, bem no início da tua Bíblia, logo depois, Gênesis, Números, Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 4 a 7. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Os mandamentos que hoje te dou serão gravados no teu coração. Tu os inculcarás a teus filhos e deles falarás, seja sentado em tua casa, seja andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha o primeiro versículo. Vamos repetir junto o primeiro versículo, 4? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A primeira palavra de novo, as duas primeiras palavras. Ouve, ouve Israel. Vamos trocar aí? Você vai dizer o teu nome, certo? Ouve e aí você diz o teu nome. Ouve, ó Humberto. Vamos de novo? Ouve, ó Humberto. Agora nós vamos trocar o teu nome por casal. Ouve, ó casal. Vamos lá? Ouve, ó casal. Olha o que a palavra está mandando a gente ouvir. O que Deus está falando ao nosso coração nesta manhã? Vejam que a palavra vai dizer: o Senhor nosso Deus é o quê? É o único Senhor. Ele precisa ser o centro. Ele precisa ser o Senhor da nossa família. Não dá para a gente trazer outros senhores, outros deuses para nossa casa. Nossa dependência tem que ser inteira de Deus. Ele precisa estar no centro. Esse texto de Deuteronômio vai nos mostrar claramente que é preciso com que eu e você, eu e a Tatiane como esposo, você com a sua esposa, com o seu marido, precisamos colocar o Senhor no centro da nossa vida. E quando nós colocamos o Senhor no centro da nossa vida, nós temos uma missão de fazer com que toda a nossa família compreenda que o nosso Deus é o único Senhor. Compreender que os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, até enquanto alcançarmos as gerações, possam
entender que Jesus, que o Senhor, que Deus é o nosso único Senhor. Por isso é importante estar totalmente na dependência do Senhor. O mandamento de amar a Deus, esse mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Esse mandamento, ele fala para nós amá-lo com toda a força do nosso coração, da nossa alma, do nosso sentimento. Por isso, colocar ele no centro é despejar toda a nossa força, todo o nosso entendimento, tudo que há em nós para o centro que é Deus. E à tarde, ontem, quando vínhamos lá de Xanxerê, a gente dizia assim: nada mais pode ser pelas nossas forças. A nossa vida vai mudar. Nada mais pode ser do jeito que a gente quer. Tudo tem que ser do jeito de Deus. O colocar o café, o fazer o café, o lavar a roupa, o cozinhar, o cuidar da casa, o cuidar das coisas, o trabalhar, o ir para o trabalho, tudo tem que ser de acordo com a vontade de Deus, porque Ele precisa estar no centro. Ele precisa ser o centro da nossa história, da nossa vida. Vejam só, ontem eu dizia para vocês assim, eu e a Tati tínhamos todos os motivos do mundo para dizer assim: onde tu estás, Deus? Onde tu estás? Porque para mim havia acabado muita coisa. Desde 2019, o Senhor vem tirando coisas da minha vida que humanamente machucam muito, machucam muito o meu coração de homem, de pai, de esposo, de empresário. E cada vez que era tirado algo de nós, que era tirado algo de mim, aquilo doía muito, mas em momento algum eu me afastei de Deus, ou eu questionei a Deus por quê, mas entendia que havia um para quê, só não entendia quando e como, mas entendia que havia um para quê. Em 2019, nós tínhamos uma empresa grande, 72 funcionários, eu prestava serviço para uma companhia de água, que ela é uma empresa privada. Nós trabalhávamos, atendíamos 4 municípios da região, São Francisco do Sul, Penha, Camboriú e Bombinhas. Cuidávamos de todo o sistema de abastecimento de água dessas 4 cidades. Eu tinha 72 funcionários. Nós tínhamos um escritório grande, várias máquinas, retroescavadeira, escavadeiras, caminhão, moto, carro, caminhonete, vários, para trabalhar, tudo à disposição desse contrato. Em final de outubro de 2019, de uma noite para o dia, eles me chamaram para uma reunião e cancelaram o nosso contrato, porque eles internalizaram as obras. E disseram: a partir de hoje nós não precisamos mais de vocês, me devendo 1,5 milhão. Vocês imaginem, para você perder um contrato com saldo a receber de 1,5 milhão, não recebido, e ter que agora dispensar 70 funcionários, com pagamento, com empréstimos, com tudo no banco, o que fazer? Foi um desespero para nós, mas nós nos colocamos no coração de Jesus, e aí a gente tem que aprender a sacrificar os bois, para poder manter a manada. E o que a gente foi fazendo? Foi vendendo, Tinha uma escavadeira de 500 mil, rifamos, quem dá mais? E apareciam de 200 mil, vendia, porque tinha que pagar tantos funcionários. Outro caminhão, fui vendendo, e vendimos tudo, ficamos com uma caminhonete, uma retro, uma caçambinha, e um carro para trabalhar. Foi o que nós ficamos, e ficamos com 12 funcionários. Atravessamos o final do ano de 2019, quando chegou 2020, veio a pandemia. Nós tínhamos iniciado um outro contrato com uma outra loteadora, começamos aquele serviço e veio a pandemia. Lá ficamos parados durante 40 dias sem trabalhar. Imagine ter que pagar 12 funcionários com dívida, com dinheiro a receber, e tivemos que ingressar na justiça para receber aquele dinheiro. E aí, desesperados, passamos o período de pandemia e perdemos aquele contrato. Conseguimos um novo e fomos indo, sacrificamos mais 6 funcionários, ficamos com 6. E aí, quando chegou dia 30 de junho de 2020, um ciclone bomba caiu lá em Camboriú, e adivinha, caiu na minha empresa. Não atingiu casa nenhuma ao redor, só a minha empresa. Nós perdemos tudo, não ficou nada, nenhuma parede. Eu tinha um escritório modelo de engenharia, eu tinha todo
um escritório muito bem montado para trabalho, nós perdemos tudo, acervo, documentações, computadores, carro que estava embaixo, tudo nós perdemos. Tivemos que simplesmente levantar, deixar pronto e entregar para o dono, porque a gente nem condição de pagar o aluguel nós teríamos mais como pagar. Fomos para uma outra casinha, ficamos lá lutando. 2021, tudo que recebemos daquele contrato judicialmente, fomos pagando as dívidas que não deu para pagar tudo, porque os empréstimos, os juros foram muito altos, e a gente ficou remando, e tudo, todo dia, né? Uma lambada, todo dia uma lambada, o martírio do cotidiano. Quando chegou em 2023, teve esse caso fatídico da Cláudia, onde nós perdemos a Cláudia. Em tudo eu podia dizer: onde tu estás, Senhor? Onde tu estás, Senhor? Onde tu estás? E aí, naquele dia 19 de maio, quando nós perdemos a Cláudia, nós perdemos na sexta-feira à noite, 11h43, enterramos no sábado, e eu no domingo fiz uma live, né? Fiz uma live para falar para as pessoas, porque era muita gente rezando, falando para a gente, palavras de força, de otimismo. Todo dia eu fazia um pequeno reels para poder contar um pouco como é que estava a situação da Cláudia, boletim médico, falando do boletim médico todos os dias. E lá naquele eu me senti impelido, vou falar e explicar para as pessoas, contar um pouquinho e dizer como está meu coração. E naquele dia, naquela live, eu abri meu coração dizendo que Jesus era o centro da minha vida. Ele era o Senhor da minha vida. Mesmo doendo naquela hora, mesmo tendo tido aquela perda, foram 33 dias sem dormir, 33 dias dentro de uma UTI, vendo aqueles barulhos, vendo aquelas situações, os traumas que ficaram na cabeça. Mas aquela hora eu queria testemunhar ao mundo de que Jesus é o Senhor, que Jesus estava comigo. E eu falei naquela live e fui falando e discorrendo. Quando acabei de falar naquela live, eu tinha mais de 3.000 mensagens ali que foram falando, o pessoal comentando, e então me dispus a responder, porque eu tinha um domingo todo, não tinha mais nada para fazer, a não ser responder aos irmãos que lá estavam. Já no outro lado, né? Já do outro lado, eu vivi 14 anos dentro da pertença de vida, 15 de comunidade, né? Entregue totalmente a Deus. Mas o meu coração sempre ansiava pelo sacramento do matrimônio, porque essa é a minha vocação. Minha vocação não era o celibato. Mas para quem mora dentro de uma nova comunidade, mora na pertença de vida, para que você possa concretizar o sacramento, né, precisa casar com alguém que seja da pertença de vida ou com alguém que seja da pertença de aliança, mas que faça parte da mesma comunidade que você. E, no meu caso, Deus não quis providenciar, porque Deus queria providenciar o Humberto a partir do que a gente viveu. Então, naquele momento, eu vivia para Deus, e eu entregava para o Senhor, e havia uma palavra que me norteava. O Senhor sempre me dizia: de terra distante trarei o homem de minha escolha. E Deus me deu essa profecia muitos anos atrás, e eu mantive ela sempre em Deus e meu coração no Senhor. Oscilava, dizia: Senhor, quando é que vai realizar essa tua promessa? Os anos vão passando, a nossa preocupação de mulher com a maternidade vai chegando, porque conforme vai passando, chegando os 30 anos, 35, a gente já vai pensando: Senhor, será que eu vou poder ter filho? Se a tua promessa se cumprir um pouquinho mais adiante, será que eu vou conseguir ter os nossos filhos, Jesus? Mas sempre entregando a Deus. E naquele momento, uma pessoa de fora da comunidade manifestou o desejo de namorar comigo e conversou com o meu fundador e pediu, foi até a comunidade e pediu para namorar comigo. E eu disse sim. Então eu fiz uma troca automática da pertença, né? Saí da pertença de vida, fui para a pertença de aliança. Porque a pertença de aliança é aquele casal, aquela pessoa solteiro ou viúva, enfim, que faz parte de uma comunidade, vive as regras, busca uma consagração de vida também, mas não vive inteiramente na comunidade. Ela tem o seu trabalho, tem a sua casa fora, pode casar com alguém de fora, desde que seja católico e que esteja participando da igreja junto com você. E foi assim. Mudei a minha vida para viver esse relacionamento, que durou apenas 2 meses. 2 meses, né? Era literalmente aquela história do pintado de ouro por fora e cheio de ferrugem por dentro, né? Então, naquele momento, eu vivi uma grande desilusão e um grande sentimento de abandono, que eu tinha dado e colocado a minha esperança na palavra de Deus, naquilo que Deus tinha falado,
fui fiel àquilo que o Senhor vinha colocando ao meu coração, dei um sim e vivi uma grande desilusão. Mas eu sabia que Deus havia cuidado de tudo, porque nada escapa da providência. Só que eu estava chagada e ferida com aquela dor. E o detalhe aqui para nós que é importante. Na semana que houve o término desse relacionamento, que me machucou muito por isso também, por ter trocado e mudado completamente a minha vida em relação àquilo, ao relacionamento, naquela semana foi a mesma semana que a Cláudia morreu. Dia 16 houve o término do meu namoro, dia 19 a Cláudia morreu, no dia 20 Humberto fez essa live. Eu não conhecia o Humberto, ele havia pregado uma vez na nossa comunidade lá no Rio Grande do Sul. 2016. Era amigo do meu fundador, mas nós dois não conversávamos, não tínhamos vínculo. A nossa comunidade estava rezando por ele porque sabia da esposa dele, da Cláudia, que estava doente e que precisava de oração. Então, eu nem segui na rede social ele, eu seguia. Eu comecei a seguir por conta da Cláudia, para rezar por ela, porque tinha um pedido para nós, né, como membros da comunidade. E nós estávamos rezando. De repente, naquele domingo, no meio daquela semana de dor, de tudo aquilo, de tentar administrar os sentimentos e entender o que era a vontade de Deus e o que não era, eu me deparo com a live do Humberto. E naquela live, Humberto começa a trazer a realidade dele, de quem perdeu a esposa, mas de quem tem um coração cheio de fé, de esperança, de quem sabia que Deus estava ali presente mesmo naquele momento. E ele começou a testemunhar tudo o que ele foi vivenciando com a Cláudia naquele tempo, onde os dois estavam no hospital. Da presença da Eucaristia, do quanto o Senhor Jesus foi bondoso e misericordioso com eles, e o quanto o coração dele esperava em Deus. Aquilo me impactou de tal maneira, de tal forma, que eu parei e pensei assim, meu Deus, a minha dor é tão pequena, perto da dor desse homem, e a gente sabe que dor não se mede, né? Já aprendi isso com o Humberto também. Dor não se mede. Mas a minha dor em relação a dele, que perdeu a esposa, a mulher da vida dele, a minha dor era tão pequena que aquilo me impactou e me encheu de esperança. E a única coisa que eu fiz foi responder nessa live para ele. Mandei uma mensagem e disse assim, irmão, muito obrigado. A tua palavra encheu o meu coração de esperança de novo. Conta com a minha oração. Enfim. E naquele momento que eu cheguei na mensagem da Tatiane, estavam várias mensagens, cheguei lá, a mensagem dela. Quando eu li a mensagem dela, Deus falou no meu coração, presta atenção. Assim, presta atenção. E eu fui ver quem era, né? Quando eu vi lá, Filhos da Cruz, tal, assim, poxa, que bênção. Mais pessoas orando por nós. Muito obrigado. E passei adiante, fui lendo as outras mensagens. E aí, continuei a ler as mensagens naquele dia. Só que, da segunda-feira em diante, eu passei por uma situação que eu nunca imaginava que podia existir. Nunca imaginei. E quem vive um casamento, quem vive realmente ao lado de quem ama, você desconecta do mundo que existe aí fora. Então a gente não sabe quais são as gírias, quais são as coisas que acontecem, como é que os casais se portam aí fora, que não tem Deus, que vive uma vida de qualquer jeito, como é que é o comportamento das mulheres e dos homens que são solteiros. Você fica fora da realidade, né? E já na segunda e na terça começou assim, ei, vamos tomar um café? Ô, como é que você está? Quer dar uma volta com a gente? Ei, vai ter uma festa em tal lugar, quer ir em tal lugar? Ei, vai ter um shopping, vamos no shopping? Convites que eu nunca imaginava que poderia alguém pensar em me chamar. Lá no ambiente de trabalho na Câmara, são muitas mulheres que trabalham lá, e aí começavam aquela, ei, vamos tomar um café com a gente no final do dia, agora que você pode, vamos tal lugar com a gente, ah, tem um ferino, não quer ir em tal lugar? E aquilo me levou para onde? Para o coração de Jesus. Senhor, eu não posso errar. Eu sei de onde eu vim. Lá em 1992, no dia 13 de agosto daquele ano, eu me encontrei com Jesus pela minha primeira vez. Eu quase fui padre. Saí do seminário, faltava só 5 anos para me ordenar padre. Saí do seminário, caí no mundo, caí na vida e me tornei alcoólatra, viciado em drogas, prostituição. Me perdi completamente, traficante, vivia armado, não tinha medo de morrer, nem de matar, graças a Deus, nunca matei ninguém, mas não tinha medo.
vivi uma vida totalmente errada, e lá o Senhor me resgatou. E quando começaram esses convites, eu dizia para Jesus: eu não posso cair, porque se eu cair, eu não volto mais para Deus, eu vou voltar para onde eu estava, e eu não quero essa vida para mim. Eu vim até aqui, daqui eu quero subir para o céu. E eu comecei a rezar: Senhor, não me deixa. Então, quando ele disse para mim assim: ó, tal lugar, não posso, eu tenho que tocar na missa. Eu tocava na missa nos domingos, e às vezes duas vezes por semana no máximo, na quarta-feira, que era o dia oficial de tocar, e às vezes no final de semana, sábado e domingo. E eu fui lá e botava meu nome na escala. Alguém quer que eu toque na segunda? Alguém quer que eu toque na terça? Alguém quer que eu toque na quinta? Para quê? Para eu estar na igreja. E eu passei a comungar todos os dias, ia à igreja, e comecei a rezar, e comecei a pedir para mim não ir. Vai ter tal lugar. Eu gosto muito de cozinhar, né? E eu cozinho já em vários eventos, lugares. Você cozinha muito bem, por sinal. E aí o pessoal começava: Humberto, vem para cá fazer para o nosso país, vem para cá fazer um entreveiro, vem para cá fazer um churrasco. Eu faço eventos grandes, de 300, 400 pessoas, né? E aí eu fui para alguns eventos cozinhar, para me distrair. Só que lá começaram então as piadinhas, as brincadeiras. Vamos esticar? Humberto, aproveita agora que está solteiro, vamos para tal lugar, não fica sofrendo em casa não. E aquilo começou a me perturbar. Nós fomos num jantar, um casal de amigos muito queridos, me convidaram para jantar. Vamos jantar com a gente? Vamos. E aí eu fui jantar com eles num restaurante. Chegou lá, sentamos no restaurante, e dos 15, 20 minutos de conversa, ela começou a olhar para o relógio. E eu sou muito observador. Ela olhou para o relógio e percebi assim: tem coisa aí, né? Sei que não é pressa porque me convidou para jantar, né? O que está olhando para o relógio 2, 3 vezes? Daqui a pouquinho chega uma moça muito bonita, né? Veio: esse aqui é minha amiga, esse é um amigo nosso que a gente havia falado para você. E botou ali. Fazia 10 dias que a Cláudia tinha morrido. E aí eu olhei para a moça: prazer, meu nome é Humberto, agradeço vocês pelo convite, mas eu vou embora. Desculpa, moça, mas não é por você, mas eu não posso ficar nesse ambiente. E fui embora, deixei os 3 ali e fui embora. E voltei chorando para Deus. E cheguei em casa e disse: Senhor, não deixa eu cair. E Senhor, tu sabes que a minha vocação é matrimonial. Eu não tenho vocação para o celibato. Já foi provado, eu não tenho vocação para ser padre. E eu não quero ficar sozinho, porque se eu ficar sozinho eu vou errar, eu vou cair. Daqui a pouco vai vir a carência, e vai vir o desequilíbrio, e a gente cai. Não tem como não cair. Aí vem aquelas influências: você está solteiro, não tem problema, não tem nada a ver, né? Uns beijinhos aqui, não tem nada a ver. Conhece uma pessoa, não tem nada a ver. Claro que tem, porque a minha vida e desejo, o meu desejo é ser santo. Esse é o desejo do meu coração. Então eu não podia de maneira alguma cair. E aí eu fui para Jesus e disse assim: hoje eu vou fazer, Senhor, o que eu ensino jovens em todos os retiros, a fazer a cartinha para Jesus. E eu sentei lá em casa, rezei, peguei uma folhinha e escrevi: amado Deus, hoje eu quero te pedir aquilo que sempre ensinei os jovens a fazer. Eu quero te pedir uma esposa. E aí escrevi todas as virtudes, né? Todos os elementos. Quero uma esposa que tenha cabelos claros, olhos claros, média altura. E fui escrevendo tudo, como a gente ensina para os jovens, né? A mão fina, isso, aquilo. Agora não está mais tão fina, né, amor? Agora que me engordou. Mas eu fui escrevendo tudo. Comunicativa, que gostasse de criança, que gostasse de animais, que gostasse de cozinhar. Enfim, coloquei todos os atributos que eu achava importante naquele momento pedir para Jesus. Eu não idealizava uma mulher que o mundo visualiza, não. Vocês estão vendo? Ele não pode nem reclamar com Jesus agora. Não. Ele que pediu. E o detalhe, no final da minha carta, eu escrevi assim: Senhor, capricha, mas não demora. E escrevi isso para ele. Quando fez 30 dias, né? 30 dias, é isso, era 30 dias que eu estava nesse período, né, de luto. Eu acordei no domingo, como hoje, e lá em casa eu tenho um costume, até hoje temos um costume, eu gosto de acordar cedo. Eu ponho a mesa, faço um ovo mexido, faço uma mesa grande, com muita comida dentro da mesa, boto tudo ali, sirvo um café gostoso. É um hábito que eu tenho, e é todos os dias isso, não é uma coisa para o final de semana. Mas domingo a gente sempre caprichava mais.
Então eu gostava de levantar, fazer uma mesa boa, porque o Pedro sempre estava lá em casa, a Nora, e vinham para tomar o café da manhã já com a gente, que eles moravam nos fundos, e aí a gente deixava aquela mesa pronta. E naquele domingo eu acordei, e aí você não tem uma esposa do lado, você não tem filho, você não tem ninguém. Você senta naquela mesa em vazio, só o meu cachorrinho e ele com as orelhas murchas, olhando para mim, eu com uma caneca na mão, e eu disse: Jesus, o domingo é o dia mais difícil. E eu peguei o meu celular e postei no story: hoje é o dia mais difícil, por não ter ninguém do meu lado. Era o dia em que eu preparava uma costela, uma carne, um frango, eu ia para a cozinha, era o meu dia de diversão com a família. E aquele dia eu não tinha nada para servir a minha família, porque eu não tinha uma família em casa. E aí, lá do outro lado, eu abri meu Instagram, aí antes de abrir o Instagram, eu estava na casa da minha cunhada, eu cheguei e exclamei para ela assim: nossa, domingo é o dia mais difícil. Porque durante a semana a gente ocupa a cabeça com o trabalho. Eu estava morando perto da comunidade, eu ia na comunidade, voltava em casa, fazia as coisas, mas naquele domingo eu não tinha nada, absolutamente nada para fazer. E eu entrei na casa da minha cunhada e disse assim: domingo é o dia mais difícil. E sentei com ela para tomar um chimarrão e abri o Instagram. Quando vê a primeira coisa que grita no meu Instagram, era o story do Humberto: domingo é o dia mais difícil. E aquela cena da mesa, né, que ele tinha tirado uma foto. Aí eu, opa, meu Deus, saí de mim de novo. Eu nessa dor tão pequena, e ele com aquela dor tão grande, eu disse: irmão, vai rezar. Se aí tem sol, nem sabia onde o Humberto morava. Se aí tem sol, pega teu terço, vai caminhar, vai rezar. Tudo aquilo que as pessoas vinham me dizendo para fazer, para sair da minha dor, eu comecei a dizer para ele: vamos lá, Nossa Senhora está contigo, não deixa de acreditar, Deus vai dando consolo, eu sei que é difícil, mas o Senhor vai te reerguer. E comecei a falar com o Humberto. Nisso, lá do outro lado, eu acabei de lavar minha caneca, voltei para a sala e disse assim: vou colocar meus e-mails em dia, programar a semana, ver meus stories, eu faço uma live diária todas as manhãs, vou preparar o roteiro da semana. E quando abri no Instagram, a mensagem da Tatiane. E quando eu vejo que é dela, o Senhor fala ao meu coração de novo: presta atenção. Eu disse: não pode. 2 vezes a mesma pessoa, presta atenção, Deus quer algo. Fui fazer o quê? Stalkear o Instagram dela. E aí eu fui olhar de cabo a rabo, quem é essa mulher? E aí comecei a olhar as fotos dela, os vídeos dela, as publicações dela. E aí fui ver, ela era a responsável pela comunicação da comunidade, ela é jornalista, cuidava de todo o material de publicações da comunidade, comunicativa, estava na minha carta. Cabelos claros, olhos claros, estava na minha carta. Senhor, não pode. Senhor, às vezes o inimigo até arruma umas confusões, né? Mas igreja consagrada, eu nem sabia de nada do que aconteceu na vida dela, nada. Para mim, alguma coisa estava ali. E eu, como é que eu vou chegar da comunidade para um amigo meu, fundador? O que Deus quer com isso? Eu fui conversar com ela. E aí começamos a conversar naquela tarde, ficamos conversando até 4 horas da tarde. E aí a gente foi contando, e ela contou as dores dela, eu contei as minhas dores, mas sem nenhum objetivo, apenas de nos conhecer e ver o que Deus estava falando, para entender o que Deus estava falando. Na segunda-feira, isso é, porque eu só estava respondendo, né? Estamos conversando, Deus está fazendo, e Deus falando com ele, e eu só respondendo ali: vamos orar, e Deus vai curar, e mesmo ele partilhando as dores dele. E aí eu senti vontade, partilhei de como tinha sido o processo do namoro, tudo que tinha acontecido. Mas assim, na segunda-feira, eu peço o WhatsApp dela. Vamos conversar um pouco mais, né? Vamos nos conhecer um pouco mais, conversar o que Deus está querendo aí. E aí na terça-feira eu estou vindo de Florianópolis para Camboriú, fui atender um cliente, e aí rezando o meu rosário, e Deus fala no meu coração: manda uma mensagem para ela e convida ela para um caminho de oração e conhecimento. Sabe, Senhor? Eu liguei, né? Mandei um áudio para ela. Mandei um áudio, fiz convite. Eu vou lançar o convite, o não eu já tenho, né? O que ela vai querer com um cara desse? Mas vai, se o Senhor está mandando, o que Deus quer, não sei ainda, vamos lá. E ela me respondeu: sim. E começamos um período de 30 dias, orando todas as noites,
2, 3, 4 horas por videochamada. Nós rezávamos, conversávamos da vida, olhávamos os nossos prós e contras e fomos fazendo uma caminhada de oração. Até porque eu não queria machucar o Humberto pela vida dele e não queria mais me machucar. Porque o perfil e o estereótipo do Humberto batia muito com o meu ex-namorado. Então, para mim, a minha marca estava bem aflorada. E eu dizia para Jesus: mas será, Jesus? De novo, Senhor? Será que isso aqui não é errado? Será que isso aqui não é uma armadilha do inimigo para mim? Será, Senhor Jesus, um homem mais velho, um homem que tem uma vida estruturada, que está buscando fazer a tua vontade? Mas eu sentia no meu coração que deveria dizer sim a Deus naquele momento. E o que poderia acontecer entre nós é nós virarmos intercessores um do outro, amigos intercessores. Então nós seguimos durante um mês inteiro, rezando junto, conhecendo, conversando, e poucas pessoas, só as principais da nossa vida, souberam disso. O filho do Humberto, né, que hoje também tenho como filho para mim, o Pedro, a Nora, os netos começaram a conhecer, naquela época a tia Tati, agora é a avó Tati, né? Já virei vó, com a graça de Deus. O seu Zé e a dona Dida, que são os pais da Cláudia, né? Eles nos deram a bênção também ao longo do relacionamento e hoje são os pais do Humberto, entraram conosco na igreja, entraram com ele no dia do nosso casamento. Então assim, Deus foi confirmando e foi colocando aquelas pessoas que eram mais próximas e importantes da nossa vida ali junto com a gente naquele momento, em oração e conhecimento. E assim foi acontecendo a vontade de Deus. E eu disse para Tati assim: olha, eu não tenho tempo a perder. Tinha 50 anos, eu não vou jogar minha vida fora para brincar. Eu disse para ela assim: ó, eu não quero um namoro de brincadeira e também não quero ficar namorando 2, 3 anos. O negócio é a gente namorar e entender o propósito de Deus e casar logo. E aí a gente fez uma novena, que hoje nós somos nossos padroeiros, né? São os nossos santos padroeiros, que é Santa Zélia e São Luís Marcã, são os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus. Eles, entre se virem, namorarem, noivarem e casarem, foi 3 meses. 3 meses, né? E aí a gente se inspirou neles, né? Oramos e começamos a rezar muito, muito. E fomos orando e vieram as profecias, vieram as palavras, vieram as confirmações. O nosso pároco mandou a gente vir, ela vinha me visitar, quando disse: ó, vem na missa junto, só não vem de mão dada, mas esse povo já vai vendo, né? E ele nos orientou. A gente, quando eu ia para o Rio Grande do Sul, a gente fazia o mesmo, ia na missa juntos, mas não pegava a mão na mão um do outro. Mas quando chegou em setembro, 2 meses depois que a gente estava namorando, o Senhor falou no nosso coração de que nós precisávamos dar um passo. E aí, no dia do meu aniversário, nós noivamos, dia 19 de setembro, né? O dia de São Januário, que é um santo mártir da igreja. Na época, o carisma mais forte da comunidade era o martírio, né? Como mártires exalaram o perfume de Cristo no mundo. Então era um carisma dela. Então nós optamos justamente porque a minha vida foi uma vida de martírio, de muitas coisas. Então nós oramos e aquele dia era um dia muito especial, porque no dia anterior o padre, no nosso curso de noivos, já tínhamos começado um curso para poder nos preparar para o casamento. O nosso padre, que hoje é diretor espiritual, ele disse assim: olha, eu vou dar agora para vocês a bênção dos noivos. Quando acabou a nossa entrevista e a nossa oração, a gente olhou para o outro assim: Humberto, nós somos noivos, porque o padre já deu a bênção dos noivos. E eu disse: tu quer noivá-las? Eu quero? Então vamos noivar. Aí escolhemos o dia 19 e noivamos. E começamos um processo de oração. Começamos um processo de oração que foi nos levando até em janeiro, quando nós casamos. Então, de julho a janeiro, nós namoramos, noivamos e casamos. Escolhemos dia 20 de janeiro, o aniversário dela, e dia de São Sebastião, outro mártir também. Porque para marcar a nossa vida de que nós dois temos Jesus como centro. Mesmo diante das lutas, das provas, de tudo que a gente podia dizer não, podia dizer: onde tu estás, Senhor? Ele vem e nos presenteia no meio do martírio, da dificuldade, da dor, um com o outro. A Tati foi a resposta daquela minha oração: Senhor, eu não quero cair. Senhor, eu não quero pecar. Senhor, eu não quero me perder. E Humberto foi a resposta da oração da Tati, que dizia, de 15 anos, Senhor, eu quero um esposo. Ela rezou mais, eu rezei menos.
Mas não é porque o Senhor me amava mais ou amou menos ela. É porque o Senhor tinha o tempo exato para nós. Vocês estão entendendo o que é o plano de Deus? Família é um sonho de Deus. Se você for olhar as entrelinhas da tua história e da tua esposa, e olhar e rezar essas entrelinhas, você vai entender que o teu casamento também foi feito conforme a vontade de Deus. Ele planejou, porque a família, ela é o centro da família é Deus, e ela é o centro para que Deus se manifeste. Por isso ele escolhe homem e mulher para casarem, para formarem uma família e serem uma graça, um testemunho de Deus, um sonho de Deus. E quando a gente não reza, quando a gente não tem uma vida de oração, Deus vai manifestar a vontade dele na nossa vida, mas a gente não vai saber dizer sim. A gente vai deixar passar, a gente vai deixar que as coisas simplesmente acabem. O Humberto poderia ter se fechado no luto dele, eu poderia ter me fechado no abandono, mas não. Deus é o centro da nossa vida, e quando Ele é o centro da vida de um e de outro como indivíduo, Ele pode ser e continua sendo o centro da vida do casal. Então nós juntos, lá primeiro separados, depois juntos, Deus agindo, Deus falando, Deus nos formando. E Deus tem sido e sempre será o centro da nossa vida. Porque quando nós engravidamos, né, casamos em janeiro, em março nós engravidamos, para nós foi alegria. Vocês imaginem, 27 anos de casado, tu teve 27 anos de casado. Tiveram apenas o Pedro, que veio por meio da adoção também, veio com 2 dias de vida para a casa deles. Então, o filho biológico do ventre, Humberto nunca tinha tido, e era também um dos sonhos dele ter um filho em casa, mais crianças em casa, mais filhos. E durante o casamento dele com a Cláudia, não aconteceu. A providência de Deus, naquele momento, não permitiu que acontecesse. Mas o Humberto sempre teve o coração aberto à vontade do Senhor. E a vida. A gente casa, engravida, a alegria do bebê que está chegando, né? O irmão também ficou feliz. Já estávamos fazendo projetos e planos com a família, quando vem a perda. Nós passamos o período da perda do nosso filho na Semana Santa. Quando nós passamos aquela semana, foi a nossa semana de Calvário. Uma mulher, se você que é mulher, você já sofreu um aborto espontâneo, você sabe como é difícil. E um dia você tem a maior alegria e sabe que tem uma vida dentro de você. Não é mais só você, que você não está sozinha ali. E de repente no outro já não há mais vida e você fica perdendo sangue. Algumas mulheres têm que fazer a coletagem, eu graças a Deus não precisei, mas eu passei a Semana Santa inteira sangrando. E nós ainda mal da dengue. E com dengue. Então a gente estava de arrasto, como diz lá no sul, né? A gente estava assim, farelo da bolacha, né? Os dois bem estragadinhos, mas em Deus. Porque nós tínhamos certeza, nada escapa da providência de Deus. Nada escapa do amor de Deus. E só um paralelo aqui, durante as nossas conversas, o nosso conhecimento e oração, os dois expressaram para o outro o desejo de terem filhos. Mas os dois expressaram também, um para o outro, o desejo também da adoção. Nós queríamos filhos, eu quero casa cheia, né? Aproveitar, novinha, bonita, elegante, né? Cheia de vida, saudável. Nem tão elegante, né? Agora, né? Mas eu disse, olha, vamos aproveitar e vamos estar abertos à vida. Mas mesmo assim, eu e ela dissemos, mas nós também queremos os nossos adotivos. Isso era uma conversa que nós tínhamos lá atrás. E quando nós perdemos o José, nós tínhamos o período de recuperação, queríamos muito, continuamos querendo os filhos biológicos, mas também dissemos um passo. Vamos dar um passo na fé e já vamos encaminhar também um processo de adoção? Só um detalhe, nós batizamos José, nós não sabemos se é menino ou menina. Isso. Mas nós batizamos porque era o sentimento que nós trazíamos no coração, né? Que seria o José, que estaria chegando. E aí nós entramos com um processo em abril, com o nosso processo que é um processo bacana, que você vai passar por um curso, é toda uma preparação, você é preparado, os pais são preparados, tem uma escola vivencial, para você entender o que é uma adoção. Hoje muita gente não sabe, muita gente fala besteira, muita gente acha complicado, muita gente acha que é transtornável, muita gente acha que é incômodo, porque não conhece de fato como é o processo, e não vive bem o processo. Muitos pais e mães que querem adotar hoje, acham que é um bonequinho de prateleira. Eu quero uma criança bebê,
olhos claros, bonitinho, que não tenha problema, que chore, que sorria, que seja fofinho. Aí eu quero. Mas eu não quero uma criança com síndrome de Down, eu não quero um pretinho, eu não quero mais velho, eu não quero irmãos. Deus o livre pegar 3, 4 irmãos. E a gente está dando esse exemplo porque foi isso que nós aprendemos no curso. Que aprendemos. Que a maioria das pessoas procura o quê? Menina, branca, bebê, de olhos claros. Esse é o perfil que as pessoas pedem na fila de adoção. Que você precisa preencher um perfil para você ver como você quer, o que o teu coração está aberto. E nós escrevemos o nosso perfil aberto, de 0 a 12 anos, grupo de irmãos, nós queríamos grupo de irmãos, né? Até 3 irmãos, a juíza também colocou a gente, né? 4, assim, também, onde come 3, come 4 também, não tem problema, né? Mas a gente colocou 3 até 12 anos, e a gente colocou, mesmo que tivesse problemas físicos leves, né? Que desse condição de nós cuidarmos, nós queríamos também. Não colocamos na opção de crianças com problema mental, porque nós dois não estaríamos preparados para dar a atenção por conta da nossa vida nesse momento, nesse instante, para uma criança que precisasse de cuidados maiores. Então a gente não colocou problemas mentais severos, né? Então a gente descartou isso nesse momento e lançamos e continuamos a rezar a vida, sempre colocando Jesus como o centro. Sempre, sempre. E algumas pessoas até me perguntam, tá, mas tu vai querer ter mais filhos? Sim. Sim, nós somos abertos à vida. Não há problema de infertilidade, para mim, no caso de não podemos ter mais filhos, né? Nós estamos abertos. Seja feita a vontade de Deus. A hora que o Senhor quiser mandar, nós estamos aceitando. Mas deixa eu botar um parênteses aqui, bem rapidinho, agora, antes da gente seguir, né? Por graça de Deus, o Humberto também lá na nossa cidade, em Camboriú, colocou o nome dele à disposição como candidato a vereador. E hoje ele está concorrendo a vereador na nossa cidade, né? O processo eleitoral é um processo muito difícil. E só Deus sabe o quanto nós estamos sendo julgados por muitas vezes abrir mão de um final de semana que nós poderíamos estar correndo na rua, fazendo campanha e corre para lá. Entendemos a grandeza dessa missão e diariamente, né, durante a semana estamos correndo, mas entendemos também que Jesus é o centro. E por Jesus ser o centro, nós sim, abrimos mão de um final de semana de estar lá na corrida política para estar aqui, falando do amor dele, falando da verdade, porque Deus é o centro. E lá temos os nossos amigos, os nossos irmãos. Deus tem providenciado pessoas que nos auxiliem, que continuem fazendo aquilo que nós não podemos fazer. E principalmente agora, nesse período, que é o período que o Humberto mais corre fora de casa, Deus nos deu a graça dos nossos filhos adotivos. E tivemos que ficar mais uma semana afastados também desse processo eleitoral para ir até o Oeste Catarinense para conhecer os nossos filhos e conviver com eles. Mas Deus é o centro. A família é um grande valor para nós. E nós confiamos no Senhor. Sabemos que tudo é permissão dele. E se ele permitiu que as crianças chegassem agora, amém. Nós abraçamos o nosso principal valor, que é Deus e que é a família. Porque também seria um contra-testemunho não fazer isso, não seria? Nós dizemos e pregamos que a vida e a família vêm em primeiro lugar. E de repente Deus providencia e a gente muda o rumo, não seria o certo. Nós precisamos fazer aquilo que é certo. E nós rezamos muito. Pedimos muito a Deus que conduza também os nossos passos, mesmo nesse tempo, que é um tempo de grande desafio para nós. Muitos esperam 2, 3, 5 anos para poderem adotar, para sair do processo de adoção. Deus foi tão generoso conosco que nós, no dia 28 de agosto, nós fomos habilitados no processo. E no dia 4 de setembro nós fomos vinculados com essas 3 crianças. Então nosso processo, ele foi de abril até o dia 4 de setembro. Foram 5 meses, muito rápido. E aí 3 crianças. E entendemos isso como um sinal de Deus por aquilo que a palavra falou para nós hoje. A família precisa ser uma escola de Deus. E Deus sabe o quanto nós temos nos dedicado a Ele. Como disse a Tati, Deus sabe do nosso coração voltado para o Senhor. Nós somos julgados. Ontem nós vemos a nossa penúltima caminhada na cidade, né, a grande caminhada lá de todos os candidatos. Eu fui o único vereador que não fui candidato a vereador. Hoje tem uma carreata grande e desde madrugada já estão no meu telefone. Você vem, né? Você vai estar, né? Você vai estar, né? E a gente colocou, nós vamos estar no retiro. Se der tempo, nós vamos chegar. Se não der tempo, primeiro a Deus. Primeiro o Senhor.
porque nós precisamos passar esses valores aos nossos filhos, de que primeiro é Deus, tudo mais nos será acrescentado. A nossa oração para a campanha, enquanto muitos estão fazendo reuniões, comprando voto, pagando gasolina para botar adesivo, nós estamos dobrando o joelho, e nós dizemos assim: Senhor, manda os teus anjos visitarem as pessoas que nos conhecem, e toca no coração dela para que votem em nós. Claro, nós visitamos, eu visitei o meu bairro inteiro, porta a porta, casa a casa, olho no olho das pessoas, todos os comércios, mas precisava ir mais. A minha cidade tem 120 mil habitantes, eu não visitei 10 mil pessoas ainda. Eu tenho 2 semanas pela frente para fazer isso, sim, mas primeiro a Deus, para que os nossos filhos compreendam isso. E veja só, olhem o desafio para vocês entenderem o que é família, sonho de Deus. Deus tem sonho e Deus tem pressa. Esses 3 filhos que Deus nos deu, eles vieram muito marcados. Eu não posso abrir para todos vocês tudo que está em processo, porque corre em segredo de justiça, mas o pai está preso, a mãe está na iminência da prisão. Eles foram duramente torturados, duramente escravizados. Eles têm marcas profundas. Nosso menino de 11 anos anda como uma criança de 2 anos, porque ele vivia acorrentado e vivia com muitos traumas. Nós sabemos o que Deus quer conosco e o que Deus tem para eles. Por isso nós buscamos Deus em primeiro lugar. Nós colocamos o Senhor em primeiro lugar. E vejam só, a pressa de Deus é tão grande que geralmente o processo de aproximação, de chegada, de acompanhamento, de guarda provisória até a guarda definitiva é 3, 4, às vezes até 5 meses. E quando nós saímos de lá, a assistente social nos disse que a juíza já queria que, se nós ficássemos mais uma semana, já nos dava a guarda provisória para trazer as crianças. E a gente ficou mexido com isso. Meu Deus, como, né? Como isso agora, meu Deus do céu? 2 semanas de eleição. Como é que nós vamos fazer para dar atenção para essas crianças? Como é que nós vamos acolher em nossa casa se nós não temos cama para eles, nós não temos roupa para eles, nós não temos um armário para colocar, nós não temos brinquedo, nós não temos ainda como organizar colégio para eles, toda a assistência que eles precisam, plano de saúde, como colocá-los no plano de saúde. Então a gente pediu para a juíza, né, através da assistente social, que pudesse nos conceder aí pelo menos mais 2 semanas e meia, acabar o processo eleitoral, para daí a gente, nesse tempo, organizar as coisas e daí então buscar as crianças. E foi nos concedido. Vejam, queridos, e aí nós saímos de Xanxerê, né, lá do oeste catarinense, vindo, mandando mensagem para os amigos, contando as novidades dos amigos que rezam conosco, que estão conosco, e dizendo: agora, irmãos, nós só cremos na providência de Deus, somente na providência de Deus, porque Ele é o centro. E por que tudo isso? Lá, quando nós saímos para passear com as crianças, nós dissemos assim: a gente vai ter um Natal? Vocês vão ter um Natal. Eu já sei o que eu vou pedir de Natal. A Gabi disse para a mãe, e o Samuel disse: eu também. E assim, então a gente vai ensinar para vocês como é que a gente pede para Deus o que a gente quer, porque nem sempre o que a gente quer é aquilo que o papai e a mamãe podem dar, mas a gente pede para Deus porque Ele é o Senhor da providência. Quando Jesus está no centro, nós não temos medo de pedir as coisas para Deus. E aí nós rezamos no carro e fomos ensinando para ele como é que nós pedimos para Deus as coisas que a gente quer. Da mesma forma que eu escrevi a cartinha e o Senhor não demorou e caprichou, assim também nós colocamos no coração de Deus os filhos. Deus não demorou e deu 3, né? Deus deu o José, agora deu 3, já temos o Pedro em casa, uma família numerosa como nós queríamos, para entendermos que a nossa missão é formar filhos, formar famílias no amor. E olha o que a palavra diz, no versículo 7, tu os inculcarás a teus filhos, os mandamentos. Você vai falar para os teus filhos aquilo que é de Deus, que Ele é o único Senhor. Essa é a missão. Que o nosso coração comece a ter Jesus no centro, para que a partir do nosso coração possa derramar para os filhos. Eu não sei se vocês perceberam esse enfeite de flor que está aqui na frente. Vocês perceberam? Há uma flor um pouco mais separada de 2, mas as 3 estão no mesmo vaso.
As três com essas folhas verdes complementam justamente, aqui podemos dizer assim, como se fosse um buquê. Ou seja, quando o casal tem Jesus no centro, toda a família está unida e junto a ela floresce. Não foi proposital, mas quando nós rezávamos, o Senhor vinha falando ao meu coração. E quando a palavra diz: tu inculcarás na cabeça dele, dos teus filhos, vais colocar no coração dele, tu vais semear para eles, seja sentado, seja conversando, seja andando, tendo testemunho. Os filhos precisam olhar nos pais o verdadeiro testemunho de homem e mulher que confia em Deus. Como que eles vão crescer confiando se tem pai e mãe que não confiam? Por isso, é nesse Senhor que nós edificamos a nossa casa, a nossa vida, a nossa família. Porque se isso não for verdade em nós, não vai ser verdade neles. Se não for uma vida vivenciada nossa primeiro em Deus, não tem como passar para eles. Eles não vão entender. Vocês lembram do exemplo que Humberto deu ontem, falando de que o amigo dele veio perguntar para ele: ah, tu reza? Ô Humberto, teu filho veio me contar que tu reza até de madrugada. Porque ele via. O filho vai fazer aquilo que ele vê o pai e a mãe fazendo em casa. Se os nossos filhos não verem em nós essa confiança em Deus, essa entrega à vontade de Deus, eles não vão vivenciar, eles não têm por que vivenciar. Agora, quando os filhos olham para nós e veem em nós essa vivência, essa vontade de fazer a vontade de Deus, eles se sentem impelidos. O nosso maior já disse, quando soube que o pai pregava a palavra de Deus, ele já prontamente disse: eu também quero ser pregador da palavra, igual o pai. E ele já lê a Bíblia, e ele já lê, e já contou para nós a história toda da criação, uma entrega bonita do coraçãozinho dele, mas que ali vai sendo forjado, conforme ele vai crescendo, ele vai compreendendo melhor as coisas. Mas desde pequeno, nós precisamos falar em todos os momentos. Seja quando vem uma tempestade, ensinar a criança a rezar e a pedir que Deus acalme a tempestade. Seja no momento da prova, no simples desejo que eles manifestaram para nós do Natal: vamos rezar. Ensinamos eles a fazerem o sinal da cruz, o que também não sabiam fazer. Fizeram e o nosso pequenininho só dizia assim: Espírito Santo, amém. Espírito Santo, amém. Ensinando a fazer o sinal da Santa Cruz. Então, assim, são nesses pequenos gestos que nós, vivendo primeiro, vamos transmitindo para os nossos filhos, e eles vão aprendendo a fazer. E vão se desenvolvendo na fé, vão crescendo na fé. Agora, se nós como casal não rezarmos, se nós como casal não fizermos a nossa parte, não adianta depois cobrar que o filho não está na igreja, que o filho não segue o caminho de Deus. Quantos pais, quando eu era catequista, eu vi os pais largar as crianças na porta da igreja para fazer catequese, mas nunca apareciam na missa, nunca apareciam num encontro de grupo de oração da paróquia ou de qualquer outro movimento. E depois cobravam que a criança não ia ou que a criança não gostava de ir na catequese. É óbvio que ela não vai gostar, é óbvio que ela não vai querer participar da igreja. Se o pai e a mãe não participarem de maneira viva, eficaz, ativa, os filhos não vão querer participar. Os filhos não vão ter razões para servir ou para querer estar na igreja, porque não vão ver o pai e a mãe ali. Então por que fazer, né? E que graça para nós quando a gente olha para essa palavra e entende que é o pai e a mãe, é a família, o lugar de nós educarmos os filhos conforme o coração de Deus. O maior exemplo nós temos que é Jesus, lá na casa de Nazaré. O exemplo que ele teve, muitas vezes a gente olha para Jesus, Salvador, fala só de Jesus, mas Jesus foi menino, Jesus foi criança, Jesus foi moleque, Jesus brincava, Jesus teve febre, teve dor de barriga, teve dor de dente, caiu os dentes de leite, normal, ser humano. E lá José ensinou ele a fazer a carpintaria, Maria ensinou as coisas. Quando nós olhamos aquele filme lá, o The Chosen, né? A gente vê a intimidade de Jesus com a mãe, a alegria de estar com a mãe. Por quê? Porque ele foi criado num ambiente justamente dessa forma. Quando nós vemos a passagem de Caná, mulher, ainda não chegou minha hora, mesmo assim, poxa, eu posso mudar a hora, porque é a minha mãe que pede, porque eu aprendi com a minha mãe, eu aprendi com o meu pai. Imagine todos os ensinos que José deu a José. Olhe, Jesus caminhou um caminho
não porque ele era Deus, mas ele caminhou um caminho de acordo com os judeus caminhavam, porque ele teve uma lição de um pai e de uma mãe em casa. Uma mãe que era temente porque aprendeu com a sua mãe e seu pai, Santa Ana e São Joaquim, que aprendeu a ter valores, que foi inspirada por valores, porque Santa Ana consagrou a Virgem Maria ao altar se ela ficasse grávida. Vejam só como é importante ter Jesus como centro, para que a nossa família, ela seja uma família forte, para que na sociedade nós possamos colocar valores que não sejam roubados do coração da nossa família. Hoje, quanta coisa tem sido roubada. Hoje, quantas coisas estão entrando hoje nas escolas, nas ruas, no shopping, no comércio, que estão roubando os valores familiares. Hoje as nossas crianças estão perdendo valor. Desculpe falar, irmãos, mas vocês lembram que nós, aqui então, a maior parte são mais do que 30 anos, mas nós íamos no colégio e a gente rezava no colégio. Tinha oração antes de começar a aula. Era comum na segunda-feira a gente hastear a bandeira do Brasil e cantar o hino nacional. Era comum nas escolas a gente levar um presentinho para a professora. A gente respeitava a professora. Não sei se tem professores aqui. Tem algum professor aqui? Vocês sabem muito bem como hoje está difícil ser professora numa sala de aula. Vocês sabem que hoje o professor ele é tido como inimigo e muitas vezes ele pode correr o risco até de ser assassinado em sala de aula. Vocês sabem que hoje é hostilizada a bandeira do Brasil. É hostilizada a bandeira do Brasil. E é a bandeira da nossa pátria. Se ergue uma bandeira para dizer: eu moro nesse lugar, eu amo este lugar, é o lugar onde Deus me colocou. E uma coisa muito importante, isso aqui não é política, é religião. Quando chegaram ao Brasil, a primeira missa, que cravaram a cruz, disseram: esta é a terra de Santa Cruz. Ou seja, a bandeira da nossa pátria significa que nós moramos um solo consagrado a Jesus. Por isso que o inimigo não quer que levante uma bandeira. Nós não levantamos a bandeira da família, mas desculpe, irmãos, levantam-se bandeira de LGBT. Nós não levantamos a bandeira da vida, mas tem se levantado cartazes a favor do aborto. Nós não temos levantado os valores da família, da educação familiar, mas concordamos com a ideologia de gênero. É preciso, cada um de nós, trazer Jesus para o centro da nossa vida, porque Ele tem um sonho para as famílias. Que a família seja um sonho de Deus. E para ser um sonho de Deus, é preciso que eu e você possamos clamar a esse Deus e dizer: somente em Ti eu construirei a minha casa. Somente em Ti eu quero viver esta graça, Senhor. Porque a partir do Senhor nós temos força para lutar contra tudo aquilo que destrói a nossa família. Inspirados em São José, da Virgem Maria, inspirados em São Luís Martin e Santa Zélia, que tiveram 9 filhos, que ofereceram 5 ao céu, mas que deram filhos santos para a igreja. Inspirados em tantos santas e santas de Deus que deram sua vida para que a família fosse salva. Olha o exemplo de Santa Beatriz. Olha o exemplo de tantas santas que lutaram, deram sua vida para que seus filhos fossem convertidos. Quantos? Por isso cabe a nós edificar no Senhor, como uma terra seca, deixar o Senhor irrigar, para que a gente, como essas folhagens, possamos florir no canteiro que o Senhor sonhou para nós.